Zona Mista Podcast é patrocinado por Banco by Cabo Verde. Confiança no futuro. Ora viva, seja bem-vindo novamente ao nosso Zona Mista Podcast. Esse que é um espaço dedicado a desporto cabo-verdiano e hoje, claro, que a fugir regra. No tem ele conosco Edi Garcia, um jovem natural de Cidade da Praia, mais concretamente a Chara Grande Traço, um jovem que, junto com outros colegas, decide criar esse grupo, no Bora falar, uma instituição, né, que se cuida de jovens em situações vulneráveis, crianças, por isso, para nós também não te acredita e não estou já como instituição, porque isso está a fazer um excelente trabalho. Mas antes de entrar ali propriamente dita na nossa conversa, vale a pena lembra, nós parceiro, patrocinadores, nesse caso patrocinadores Banco Baia Cabo Verde, nosso parceiro institucional Instituto do Turismo de Cabo Verde, ONAD-CV e Comitê Olímpico e também nosso parceiro institucional Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Edi, antes de mais, obrigado por ter aceito esse nosso convite. Olhando para tudo, fazendo ali uma viagem no tempo, como é que foi? Ou quando é que chega aquele exato momento que hoje também era necessário criar um EFAT? Poderia ser um EFAT, mas criar algo que te trará jovens e crianças de comunidade de rua, né? Em cima não estou falando na expressão crioula. Não, antes de mais é para agradecer a oportunidade de estar ali, das iniciativas que também de louva, que cria espaço para falar sobre desporto. O menino está a falar sempre, não tem que debater sobre desporto, não tem que pensar desporto, não tem que conversa para não poder desenvolver. E basicamente ele diz que é o trabalho que o tem estado a fazer com esse projeto, portanto nós nos está congratula também. Infatti, resumidamente, ele surge como um mecanismo para combater males sociais na Terra Grande Trás em específico. Nós surge em 2012, que era um período mais complicado, sobretudo questão da criminalidade juvenil, e nós, que nasce na Terra Grande Trás, mas é relativamente criança, e coisa que acaba acontece, e botou aquele ciclo sempre de repite. E meninos com algum problema social, com algum problema familiar, acaba para entrar naquele mundo de criminalidade, por assim dizer, e depois aquele ciclo se repite. E aquele mesmo ciclo sempre. Então nós, de facto, não tinha que fazer alguma coisa, embora nós jovem, 18 a 9 anos, mas não tinha que fazer alguma coisa. E tendo em conta que foi feito lá um campo relevado, não já é uma oportunidade. Mim nunca foi grande esportista, longe disso, mas até jogava numa equipa e aquele senhor criou uma equipa de jovens, rapazinho, nós era rapazinho, não tinha show, energia, então acaba para falecer. Pronto, eu falei, malta, nós também nunca pode deixar o projeto uma hora junto com ele, para não dar continuidade, mas sabe, jovens com a dele e depois acaba para assumir o projeto, era todo final de semana, para juntar as jovens, mas o objetivo no fundo que era o futebol em si. Era, tinha lá, criava um espaço e uma oportunidade para conversa com o menino sobre questões de comportamento, disciplina, ética e por aí vai. E depois o projeto vai crescer e também vai ter pessoas que vêm ajudando com o projeto, que é pessoas tudo de comunidade que fazem com que o projeto tenha dimensões de uma cozinha mais grande, bem formaliza a própria associação, hum, por assim dizer, e depois não acaba para fazer tudo aquele caminhar que o conhece, que hoje não está ali como uma escola com alguma notoriedade, com algum trabalho feito. E olhando ali para todo esse percurso, assim, eu vou falar na questão da notoriedade, é uma escola, um grupo, uma equipa bastante conceituada ali da cidade da Praia, e não só, porque eu também falei disso, também essa parte da notoriedade que tinha só ganha ali na cidade da Praia,
Todo projeto tu começa com ideias e eles passam para essa fase. É uma escola, diga-se de passagem, bem estruturado, porque é visível o trabalho que eles têm de fazer, confiança que eles recebem de instituição. Mas que maior dificuldade que eles encontram quando eles começam a lidar com o jovem naquele tempo, com situações tudo que eles tinham. É basicamente, para já, começa sabendo que se acaba o projeto. Como nós não bata fazer a nossa parte, não bata cria o projeto, não bata desenvolve, não bata, mas nunca tinha um plano estruturado. Nós era jovem com 18, 19 anos. E coisa que não foi inicialmente para a busca adultos. Pessoas é que ia ter muito mais experiência que nós e graças a eles não consegui ter as pessoas que fica, entre aspas, nós apoiadores, nós base e de lá, começando de zero, não começa a já ter estrutura. Quero fazer um trabalho de 2, 3 anos mais ou menos, agora eu preciso também ver a estrutura, o projeto em si. Depois a questão de recursos humanos. Não tinha lá criança, só começa, aumenta. Depois eu tinha recursos humanos para dar conta de recado e depois também nós era tudo estudante. Então tinha lá esse desafio. E depois, todo projeto, normalmente, a hora que está começa, tem aquele momento-chave que não está para no final, não. Não tem que estar avança, não tem que estar começa, ou a ideia está surge do nada. Não acredita, mas que momento que eu decidi exatamente, mas eu tenho que continuar foi na altura quando esse senhor estava à frente do projeto acaba para falecer, que nós acreditamos hoje bem era necessário continuar com o projeto, tendo em conta se calhar os resultados que eles ataravam na altura. Sim, ele basicamente era uma pessoa tão motivado com os jovens e coisa que acaba para criar. Cria uma minha equipa só com os jovens, eu fui as pessoas mais grandes, tinha na equipas a fazer torneios na zona e nós era tudo rapazinho. Até não foi campeão durante esse torneio que está a fazer sempre para festa padroeiro lá de Chara Grande Graça. E tinha uma dinâmica bastante interessante, só que nunca queria para aquele projeto perdeva, ou seja, era uma homenagem também que mereceva para não fazer bem. Infelizmente tinha as colegas que jogavam comigo na equipa, pronto, tive outras opções, que é normal, e mim assumi aquele projeto, falei, bom, não tenho que ir bem, mas buscar uns amigos de meu que batem junto comigo para não dar continuidade. De futebol, se calhar, era para os meninos jogar, mas depois, no final de cada treino que não está fazia, era sentar lá e conversava, e hoje assim não está conseguindo reverter um bocadinho aquele dinâmica que se tinha, que os meninos acabam para perder entre 12 e 13 anos, já começa a entrar na caminho menos positivo que nunca está creio, que ninguém está creio para se tornar. Vem mais ou menos naquela linha lá que não acaba para levar o projeto e depois não está falando, bobo, tem limitações, mas nós nunca nos ouvimos para limitações. Tudo que esses desafios que não acaba para ter, não busca sempre forma de superar. E depois, coisa que não acaba por fazer, bom, a mim também estava na universidade, fica a fazer o trabalho de universidade lá com a escola. Aí o professor falou, eles inventam um tema, da professor, não, o tema a gente tem, então fazer sempre, e minha área é comunicação, desde audiovisual e fotografia e por aí vai, então fica a fazer que ela começa a dar alguma perspectiva diferente de coisa que pode ser o futuro. Então não, já não tinha que pensar diferente, estruturava o projeto de uma outra maneira, que é para não ganhar confiança também de instituições, fazer um trabalho também de comunicação que tem uma comunicação bastante assertivo para pessoas poderem acreditar, ou que vai bater nessas portas, independentemente de instituição que for, já vou ter sempre mais possibilidade de conseguir apoio e depois para levar com o projeto. E olhando para todo aquele percurso que eles têm até hoje, qual dizer que foi mais difícil? Dar o primeiro passo ou mantê-lo vivo até dias de hoje? É sempre que fazer aquela pergunta, ele está a falar, o grande efeito de Efati foi continua a existir apesar de inúmeros desafios que não acaba por passar ao longo de todo o nosso percurso. Obviamente que eu tive momentos que eu falei, "Bom, se calhar não tenho que parar, se calhar que alguém tem que fazer se vira, mas dia seguinte já vou estar lá na campo, já com meninos de novo, como aquela coisa é, tá fazer parte de boa, porque eu consegui deixar. Mas eu tive só momentos difíceis que eu falei, pessoal, já que essa tarefa continua, sobretudo a hora que eu tenho sensação na própria comunidade que você percebe coisa que você está fazendo, a comunidade que você apoia o suficiente, instituições que
devia ser instituições que devia estar na lado, acaba para criar alguma dificuldade. Por exemplo, não te recebe, bateu, ainda não te recebe, teu apoio. A hora que eu fazer o apoio entrar na alfândega, eu tenho sempre que desafio. Então, se está o que só tem entende, não sei lá, então não está fazer. Mas é momentos que tá, tinha momentos normal na projetos do tipo e que de certa forma também te gerou ou pessoalmente amadurece um bocadinho e aprende. Então fala sempre, mas pessoal está a olhar sempre na perspectiva, não só está a fazer para aquele outro, não está a fazer para o projeto, mas não está a fazer sobretudo também para a nossa própria cabeça, para o nosso próprio desenvolvimento. E olhar sempre naquela perspectiva, lá, tchuri coisas que insere hoje, que minhas colegas também sabem, foi através de desafios que não vai te superar através de projeto que estava a surgir na caminho. Ele sim, claro que cima de tudo o projeto no início certamente tinha alguma carência a nível de materiais, recursos, se mas vou falar naquela questão de apoio, aquele assunto junto com a alfândega. hum, Tem uma outra questão que também te acredito também é de líder ressalva e fala um bocadinho. Não só num projeto que se o objetivo é dar ou trazer jovem de certos caminhos, dar aos jovens nova oportunidade na vida, isso te torna esse projeto também ser mais exigente, digamos assim. Para além de ter essa parte de recursos que é fundamental para o avanço com o projeto, mas ter uma responsabilidade boa, como outros dos colegas que também é jovem, ter essa responsabilidade de ter jovem daquele caminho exatamente acredita, mas te acaba para a carreta também uma grande responsabilidade, não é? Sim, ele é emocionalmente tão pesado, que eu tenho que ter certa capacidade para saber lidar com situações. Para que as crianças e que os adolescentes acaba para ser um filho de boa. E a hora que você se sente impotente com alguns desses, ou seja, você consegue eh, dar resposta, ou tem resposta para dar. Um jovem, você tem um dia vai buscar recurso, vai com psicólogo, vai com sociólogo, que tem capacidade técnica para saber lidar com certos comportamentos de alguns deles e botar o menino está perto na boa visão, e para ser impotente, para conseguir fazer nada praticamente. Então ele é algo que emocionalmente está pesa teu, tem crianças e jovens que ah, cria conosco, entre aspas, cria basicamente dentro de projeto, mas com 13, 14 anos começa a descaminha, para outros jovens também, só está mais para coisas que é menos positivo. Porque eu estava aí impotente. Inclusive hoje eu tenho alguns que é jovem que ainda está preso. Vamos cometer algum tipo de crime, mas foi impotente na altura e hoje já naquela que era consequência. Tem uma coisa que não tem que lidar com, se calhar, durante muito tempo. Embora eu pode falar nunca tem culpa, se não for assim. Hum, Às vezes limitações está lá na família, está na sociedade no seu todo, está nas instituições, mas é um menino que faz parte da minha vida, por assim dizer. Então, que consiga ah, ter aquele menino daquele meio de algum outro tipo ah, de opção de vida é um bocadinho pesado. Claro que também não pode pensar, não tem centenas de jovens que estão hoje em diferentes áreas, inclusive também no futebol, outros até profissional, que foi também graças ao projeto. Mas essa situação eu tenho que conviver sempre com. Exatamente, não tem, naquelas situações não tem sempre que é dois lados. Há aquele nicho que nunca está a conseguir leva sempre junto conosco, não por falta de vontade, mas talvez, pronto, não poder falar quase como destino de vida, né? E caminho que cada um está a seguir. Uma que não se conseguir manter jovens motivados, sabendo que condições na altura, ou até agora, que é melhor. Que método que eu estou a usar internamente para eu conseguir manter aqueles meninos e jovens sempre com visão de um futuro, para ser, semana eu estou a falar, um homem de manhã. Meninas, essa percebe direito usa que não se está a fazer coisa. Não mantém sempre, de certa forma, ciente de coisa que é trabalho que não se está a fazer. Ou seja, se às vezes que percebe coisa que não se está a fazer, tá fica complicado depois é se fazer o acompanhamento. Então nós não mostra sempre,
mas o trabalho que nós está a fazer coisa é sobretudo para garantir que no futuro esse tem é ser pessoa, alguém respeitado, independentemente de área que escolhe, mas aquela que é caminho. Depois, o projeto sempre esteve organizado e sempre teve lá pessoas que, com amor à causa, que independentemente se está na campo, se está na escola, se está na rua, está sempre atento a isso. Então, talvez, infelizmente, não tenho que oferecer-se aquele que na casa se tem, que é atenção, que é um bocadinho de tempo para o bis e de tentar perceber coisa que de facto se está passa, tem meninos que estão a abrir com o homem, que se meio que se espera que está fala. Para morrer aquela confiança que acaba para criar dentro do projeto, esse mesmo se pode contar com o bom. Aquilo foi uma estratégia que nós no Bata adota, cria um espaço que se sente direito, que se sente acolhido, independentemente de qualidade técnica ou não, às vezes futebol tem aquele peso lá, e que não terá aquele peso lá assim. E o facto de não ser tudo lei de comunidade, ele é chave. Ele é chave, ele é um projeto que é de comunidade e que tudo ali está sendo identificado com ele. E que ela consegue criando, de certa forma, ter confiança com o pai, ter confiança com a criança. Hoje, a realidade ele é completamente diferente, mas na altura era difícil fazer uma reunião com pais. Até tinha 5, 6 tapas, hoje não está a fazer tapas 50, 60. Então, foi esse percurso ali que não acredita, mas um dia pais tem que ir. Um dia a comunidade tem que perceber o que é que não se está a fazer. E, não te lembro, em 2019, foi a nossa primeira participação na torneio internacional e na altura não falava pessoas, mas não estava a participar num torneio lá na França. Ninguém que acredita. Ninguém que acredita e pronto, não fazia nosso trabalho de casa e depois acaba para acontecer. Lá também foi um bom na criança que fala, pera lá, afinal, um pouco de conhecer o país, um pouco de viagem. E depois também não tive lá que cria referência. Eu tive jovens que saíram dentro de projeto que hoje é profissional, então sempre não te trazes como referência, sempre que eles vêm Cabo Verde, não também pois fala com o menino sobre tudo que percurso que se passa e acaba para manter-se com alguma esperança, por assim dizer. Se eu tivesse que escolher ali, qual que foi o momento mais difícil da história, de fato? Um momento. Eu tive um roubo que foi bastante pesado. Na altura não tinha sede lá na escola de Sara Grande de Trás, e não tive próprios pessoas da comunidade que iam fazer um roubo lá e praticamente tudo aquilo que não construí em termos de material durante toda a existência de EFAT, acho que na altura não estava com mais ou menos 7 anos de existência, então é pesado no show. Ele foi um momento que não tenho condições para continuar para a nossa própria comunidade. Se maltas da própria comunidade que vem fazendo aquilo que tinha que até faz sentido, não só faz para a comunidade, a própria comunidade também destrói tudo aquilo que nós não tudo aquilo que nós cria, não perde na altura cerca de 1000 e tal conta em materiais. Só fala de equipamentos digital, máquina de filmagem, televisão, data de material que foi roubado, inclusive tem esse material de meu que na altura também estava lá, levava fazia algum trabalho e fica também prejudicado naquele sentido lá. Foi um momento mais duro para o projeto até então. E depois, pronto, claro que são males que te acaba para prejudicar. Às vezes não tinham dificuldade, se calhar a comunidade no início, mas depois embora, eles já sabem com 7 anos de existência, acho que ali foi se calhar comunidade, nunca te acredito, nunca te falou comunidade, mas alguém identificar, não é? Para nunca só te colocar tudo junto no mesmo lugar, mas alguém identificar que soube hoje isso para claro que ali seria um benefício para a comunidade e a comunidade só tinha aceito a ganhar com essa situação. Eri, para além do futebol, falando ali, o que é exatamente é fato de fazer? Hoje é facto a fazer, se calhar o futebol está ocupando 70% de nossa atividade, mas não está fazendo tantas outras atividades. Por exemplo, não tem lá um centro de dia, em parceria com o ICA e com o Ministério
de Família e Inclusão Social, que é um centro que recebe diariamente 50 crianças, 25 na cada período, que meninos que de certa forma estão numa situação mais delicado e não te recebes lá, eles têm, para além de refeição, os estudos acompanhados, aula de música, aula de informática, aula de diferentes tipos de formação que não te leva lá. Não tem também um outro projeto também ligado à aula de música em parceria com o Ministério de Cultura, não tem parceria com escolas, nesse caso na Portugal, que não te leva meninos também para formação. De certa forma, a associação hoje ele representa também a comunidade em alguns projetos que também ser uma associação não acaba sempre para responder. É basicamente aquele que é nosso trabalho hoje. Se me falou, o futebol te ocupa 70% e já foi por que te ocupava 100%, que era só aquela que não está fazendo, mas hoje, para além de que ela não está fazendo diversos outros tipos de atividade, e, no fundo, para benefício da própria comunidade. E que mudanças concretas têm os comissários já naqueles jovens que passam para a EFAT? Não tem jovens, graças a Deus, na diferentes partes do mundo, inclusive na Cabo Verde, mas também fora, formado. Não tem jovens que hoje está mandando sempre mensagem. O período que se passa ali na EFAT foi determinante para onde que está. Tem jovens que a própria EFAT encarrega de leva e que hoje se estuda na Portugal, mas também se ajuda outros até a nível profissional. Que esse que está ali, independentemente do caminho que se escolhe, se se joga futebol ou não, essa é sempre marca de EFAT. Ainda costuma falar sempre, mas no lugar que está, esse tem que ser um menino que está destaque entre tudo que os outros que estão lá. Então, tem que hoje é claro, que menino de EFAT e que é, em termos de comportamento, que era uma forma também de desresponsabilidade, mas de certa forma, estando ligado a EFAT, esse tem uma imagem a preserva. Essa é uma imagem a passo. Como se és um menino que está a fazer parte do projeto, esse comportamento tem que ser sempre distinto daqueles outros. Mas é uma mudança grande, como eu disse, me falou, infelizmente, tem coisas que é fato das mas que está conseguir ter na casa. Então, infelizmente, o mundo nunca queria para ser assim. Nós não acreditamos na família que tem que ser base, família que tem que tem essa responsabilidade da educação primária de crianças, mas infelizmente a hora que tem a própria associação tem que da associação, escola, igreja tem que ocupar também. E olhando de tudo para aquele trajeto que é fato fazer, se me vou falar desde o início, o tenho estado a falar recorrentemente, eu só trabalho tudo em prol da comunidade para tirar-se crianças e adolescentes daquela situação vulnerável. Hum, Já houve algum caso, claro que não só trabalhou com tudo crianças e jovens, sem exceção, mas já houve algum caso que bo depara com uma criança ou um jovem que bo chama que ele sim está numa situação complicada, mas que hoje, graças a mecanismos, trabalhos que é fato fazer, pensa, não, que ele muda de vida. Vários casos. Então, muitos casos de criança que, se que fosse para EFAT, infelizmente estava, entre aspas, perdido. Tem crianças que às vezes dá maltas. Nunca por câncer, não tem que ir, não tem que ir bem, não tem que insiste, o todo para mais o tenta, mas que se está conseguir perceber o que você está a fazer. Depois está falando, não, então não apega naqueles outros, não desiste dele. Mas depois estou de facto, é criança que se está pedindo socorro e que hoje, graças a EFAT, está empregado, muito desses, está empregado. Tive também um grupo de maltas que, para infelicidade de vida e para decisões que eles tomam, mas também que nós, enquanto sociedade, nunca soube ajudar, acaba vai para maus caminhos, outros estive preso, mas que ainda assim não busca formação, não busca trabalho, não busca forma também de integrar-se e que hoje está tudo empregado e mesmo saindo de situação difícil, ele estava preso, mas que hoje já está com suas vida estável, com suas famílias, com seus empregos e todos formados também. Iril, isso também vou falar num aspecto que é bastante importante, que aquele que nós, desde sempre, né, nós no nosso tempo de criança e tempo de nossos pais e avós e bisavós por aí fora, sempre no passado, e nós não acreditamos, a maioria tem essa percepção, família é a base de qualquer tipo de educação na sociedade. Mas muitas das vezes a família quase que está
de responsabilidade, por exemplo, a criação de seus meninos para a escola ou para um projeto assim é fato de que é dentro da comunidade. Com tudo isso, em vez de me perguntou que papel que família tem dentro do projeto, se calhar não te perguntou ao contrário. Que papel você espera ou te esperava de família dentro do projeto? Ah, de facto, tem tua razão. Nossa família, no seu todo, às vezes, está peca para essa terceirização de educação. Ou seja, em vez de assumir a educação de criança, essa trazeu essa questão que é Jurangunha menino, estava a falar mister, não percebe lógica, de facto, família está percebe, mas é fato é extremamente útil para essas crianças e respondendo exatamente a pergunta, nós nunca está conseguir funciona sem família. Se nunca está fala a mesma linguagem, para lá, não está só com criança 2 horas por dia. Mas tudo aquele outro tempo ou está na rua, ou está na escola, ou está com a família. Então, se calhar, não tinha que trazer a família para perto para não poder falar a mesma linguagem. Ou seja, se nós não tá preserva determinados valores, não quer para a família também estar naquele mesmo linguagem. Às vezes, família, nunca te acredita a intenção de um meio ou de um país é criar esse menino de forma errada. Mas, se calhar, ele está daquele que tem. E depois o todo a família, às vezes, em vez de você tá apoia a criança, você tá dá amor, você tá dá atenção, às vezes tá cria com alguma agressividade, chamamos assim, e aquela criança acaba prefere estar mais na rua do que estar na casa. Às vezes tem questão também de uso de álcool e uso de droga por parte de próprio meio que o pai, então é uma situação complicada. Mas não tem também que a família com alguma instrução, mas que ainda assim que está conseguir lidar de melhor forma com a criança, está trazendo para nós essa responsabilidade para educar os filhos, mas sempre em resposta a questões. Primeiro, educação e lei de casa, depois o mundo também fazer as coisas, complemento, não atribuindo responsabilidade nem a nós, nem à escola, tem que ser sempre de família. Mas o que não está esperava de família, o que ainda não está espera de família é que aquele que é base tem que partir de casa, para nós e outras instituições que estão a fazer parte da educação dos seus filhos, se uma igreja, se uma escola, se uma outro tipo de atividade que o se desenvolve, vai ser complementar e não vai ser feito do zero. Mas tem situações que de facto é fato e escola é o único, é o último refúgio que o menino tem. E ele é fato, muitas das vezes é como referência de Tiara Grande Traço. Tinha pessoas com é fato com a relação com a Tiara Grande Traço, ou ao contrário, se é fato que existia, não que você hoje como jovem lá de zona, não que você já uma zona estaria hoje. Muito complicado. Mas se calhar podia existir qualquer outra coisa e não é fato, eu que desejava. Mas para a experiência que eu tenho sempre instituições que levantam, mas depois que está conseguir dar continuidade. Não tem exemplo de associação de comunidade que começa, funciona, mas depois que está chega em 6 meses, a pessoa está tenta criar grupos para resolver algum tipo de problema que está acontece com base na experiência. Se calhar já era grande trás hoje ainda tinha aquela imagem bastante negativa que tinha na altura, e ainda bem que fazem essa pergunta assim, nós não podíamos pôr a escola qualquer outro tipo de nome, mas no final é fato que a escola de futebol era grande trás precisamente para não levar nome de comunidade sempre que não estiver em algum tipo de espaço. Como na altura era até difícil apanhar um táxi. Falando longa também, que às vezes é aquela imagem negativa de comunidade ampliado. É que nós mora lá, não sei uma situação, é que aquele que está apareceu. Mas como imagem é o quê? É aquela que era, de certa forma, a zona era estigmatizado. Então não tinha que associava nome de comunidade a uma coisa extremamente positiva, que era esse projeto que nós não queria. Aqui não vai sempre jogar fora, joga na campeonatos, na Charles Santo António, em outros espaços,
sempre é fato é coisa, escola, futebol, é chegar atrás. Portanto, tinha lá um jogo que é intencional de associar nome de projeto à comunidade. Não podia chamava os campeões, não podia chamava, não sei, qualquer outro tipo de nome, mas não quis associar nome de comunidade a projeto e que ela teve seu efeito. E para a imagem que hoje aí Tchara Grande traz tem, foi graças também a EFAT e a outros tipos de iniciativa, mas sobretudo a EFAT, para Mori Tchara Grande traz, acho que nunca consegui hoje imaginar ser um EFAT. Muito bem. Edílio, agora não sei para um curto intervalo. Na segunda parte, nós também falar sobre a nossa nova parceria com o Futebol Clube do Porto, uma equipa grande na Portugal e no mundo. Nós também falarei também sobre o projeto de nosso novo set. Por isso, nós te pedi também a nós seguidores e telespectadores ali do programa Zona Mista Podcast. Fica ali conosco, não te sei para um curto intervalo, não te volta dentro de poucos instantes, para não falar exatamente a nova parceria com o Futebol Clube do Porto, a sede da EFAT e outros projetos que a EFAT tem em carteira. Portanto, fica conosco, não te volta dentro de poucos instantes. Até já. No Banco BAI Cabo Verde, acreditamos que a liberdade para viver é aproveitar um lugar ao sol. Com os cartões de crédito Visa Classic e Visa Gold, promovemos o acesso ao crédito pessoal e incentivamos a autonomia financeira. Peça já o seu cartão e aproveite as vantagens exclusivas. Banco BAI Cabo Verde. Confiança no futuro. Se é proprietário ou gestor de uma unidade de alojamento complementar, faça o licenciamento do seu imóvel nos balcões do Instituto do Turismo de Cabo Verde. O licenciamento é obrigatório. Licenciar é valorizar o seu negócio, reforçar a confiança dos turistas e contribuir para um turismo mais sustentável e inclusivo. Mais informações nos balcões do ITCV, nas ilhas do Sal, São Vicente, Boa Vista e Santiago. Alojamento complementar licenciado. Valor para quem recebe, confiança para quem visita. No desporto, nada é individual. Cada escola também mexe conosco. Horas que alguém decide jogar sujo, consequência é que só punição. É injustiça para quem que joga limpo. Por isso, se boja caso de doping, denuncia. Esta é uma responsabilidade de todos. Aceda ao site onad.gov.cv e no rodapé, clique no botão Denunciar. Colabore com a ONAD CV. Ora viva, já nos está de volta ali na nossa Zona Mista Podcast. Hoje também eu saber, não solita falar sobre a história de FAT, um projeto que nasce, digamos assim, para colmatar ou para dar oportunidade a jovens e tirá-lo de mau caminho. E de, voltando ali a nos assuntos ali de futebol e oportunidade, para muitos jovens, é FAT abrir-se porta, conseguir mostrar-se aquele caminho seguro. Com certeza que sim. Nós é orgulhoso para trabalhar aqui no faz. É claro que nunca fazer não só, não conta também com o apoio de diferentes parceiros. E hoje não tem eu já de facto que consegue ser num caminho diferente, graças também a oportunidade que não cria, independentemente da área. Não dá para aquele, como tem sempre aquela questão, é só futebol, não, claro que é, não fazia intervenção. E hoje não tem, só ano passado não leva cerca de 20 jovens para a fazer formação profissional na Portugal e que não tem um grupo lá que não está sempre fala e meninos que a escola considera os meninos de referência para comportamento, mas também para a nível de avaliação. Portanto, acredita no efeito que a FAT tem tido na vida que é jovem e na comunidade, ele é extremamente positivo e é o que no teu estado está a fazer e que não está continuando também a fazer. E como que funciona essa parte formativa? Não só falar de futebol dentro da FAT. Não sei nem a escola dividir para faixa etária,
futebol feminino, futebol masculino, como é que funciona toda essa parte formativa dentro da FAT? Não está a receber até então, antes de parceria com o Futebol Clube do Porto, eu começava já com meninos a partir de 5 anos, eu tinha mais ou menos 9 escalões etários dividido. Não tem também equipas que é misto, não tem equipas que é exclusivamente masculino e equipas que é exclusivamente feminino. Já não tive uma equipa sénior feminino, até já não participa durante algum tempo no campeonato regional de futebol. Só que depois que os meninos e meninas que partem dentro do projeto, ou seja, que cresce através da formação de FAD e quando se chega também a essa idade de a formação a própria FAD que encarrega e leva choras para a universidade fora de Cabo Verde, outros para a formação profissional. Então não perde aquela equipa, perde entre aspas, como foi algo bom, e com isso também não sacou outra geração de jovens da levanta e que também seguramente dentro de algum tempo não volta a ter mais uma equipa sénior feminino, fruto também sempre de formação que não desenvolve isso a nível do futebol feminino. A nível do futebol masculino tem sempre já, claro, mais integrantes divididos em diferentes escalões, e sendo que só esta começa de fato a competir a partir do sub-11 até sub-17, e no final do ano sempre ou quase sempre não participa no campeonato com o sub-19. Ali infelizmente tem coisas que até depende só de nós, ou seja, o facto de que tem competição mais cedo também tem algum efeito no desenvolvimento de meninos, ou seja, tem coisas que se podia aprender muito antes para desenvolver a competição, mas infelizmente é o que é e nós não temos que lidar com aquilo que existe. Se calhar ali sabemos provocar um bocadinho e é fato, para aquilo que não se está a perceber desde o nosso início da nossa conversa, eles têm ali um equilíbrio entre forma atletas e forma homens, digamos, cidadão, homens do bem. Com certeza. Para modo não sabe é tipo um funil, tem sempre quantidade maior de aquele que entra na escola, mas depois aquele que pode chegar futebol profissional ele é extremamente reduzido. Portanto, o que tem que garantir é que os meninos que entram no projeto, depois a que se finda, independentemente se ser futebolista profissional ou se vai para qualquer um de cada tua área, tem que ter nesse valores que te ajudam nessas vidas. Independentemente de qualquer área que escolhe nessas vidas, se quer ser médico, se quer ser engenheiro, se quer ser aquele que for, eles têm que ter os valores que nós não queremos passar para eles e que para nós é extremamente importante. E tem que ter esse equilíbrio sobretudo para não saber, mas no fundo tudo que estava a ser jogador de futebol, longe disso, acho que a escala é extremamente reduzida, mas tudo isso estava a ser alguém na vida, com certeza. Então aquele que não te preocupa de chocolate, para garantir, para nós senão acaba para criar alguma frustração naquelas crianças, e portanto tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio ele é fundamental, sobretudo na jovens também tem algum gestão de expectativa, mas senão acaba para criar o efeito contrário, ou seja, não tenta ajuda de alguma forma por criar um outro problema que cria uma expectativa e depois que ser realizado. Não tem N casos no mundo de jovens que perseguem sonho de ser futebolista profissional, estão em só e depois que conseguem coisa que é só fazer dessas vidas. Se castura para não se dedica exclusivamente a ser futebolista e que até depende não sempre de qualidade técnica. Tem meninos que em termos técnicos é super evoluído, mas de futebol que até diz só de questão técnica. Tem outros componentes que é fundamental e até tem o componente da sorte e que até depende só dele, que até depende só de fato, que até depende só de pessoas que se voltam, mas circunstâncias da vida, às vezes. Muito bem, muito bem. Edi, Lissi também no também falou um bocadinho naquela parte de experiências internacionais. Graças a Deus, digamos, para aquele que não tem estado a acompanhar a FAT desde que me conheci a FAT, anualmente eles têm participado em torneios internacionais, em particular no Portugal, que eu soube com frequência. Quer dizer que aquela experiência de estar presente para aqueles meninos
E ainda prolonga a pergunta também para seus pais e comunidade em concreto. Sobretudo comunidade. Geralmente traz ele tem um problema na sua origem, na sua ocupação em São Francisco, que é um problema de algum segregação em São Francisco, alguma discórdia entre aquelas diferentes fases de ocupação. Ou seja, tem um subbairro que é mais tradicional, que é pessoas que já estavam lá, tem um outro bairro que bem criado, e depois tem uma outra zona que é a extensão de aquele outro, e entre aquelas diferentes fases de ocupação de comunidade que houve uma harmonização. Então, coisa que o cara para ter, tá acusa aquele outro de bem, o bem boa ali, que ele está falando, não, me também tem direito de estar ali, então acaba para ter esse princípio de conflito, que depois mesmo deve ser ampliado com a zona de criminalidade, entre aspas, tags e por aí vai, que bancava para criar, e deixa de ser algo mais conceitual e acaba a ser algo mais na vias de facto. Então, portanto, houve lá aquela questão. E Libo tinha que criar um mecanismo para unificar a comunidade. Então, o facto de a FATCA participa na torneios internacionais, ele é fundamental para quebrar aquele onda negativo que tem lá. Sempre uma hora que não estava aí, é como tinha atrás, é como Cabo Verde, não como um subbairro ou outro subbairro. E depois os meninos, esse filho de tudo que as subzonas São Francisco. E botei lá, aquele momento que meninos está bem, sobretudo, e aquele momento que está receber lá no aeroporto, tem uma comunidade só. Então, aquele feito da mata cria. Então, é uma história interessante, e acontece há algum tempo, não tinha lá criança que é filho de um jovem que tinha conflito com o pai de aquele outro criança, a jogar no mesmo escalão, na altura era um escalão sub-11, seus pais cata filha, seus pais estavam em grupos diferentes, mas que os meninos na véspera do jogo estavam direto na casa de companheiro. Às vezes a jogar logo 7h30, 8h30. Então, os meninos, pronto, para ser iniciativa, estava a dormir na casa de companheiro. Então, qualquer motivação que eu acho, aquele doce pai tem passado a continuar aquele conflito com o companheiro. Até quebra, para mais tem um problema, mas o ser humano está sempre limite, para o bem e para o mal. Então, foi sempre também essa forma de unificar. E nossa participação nas torneios internacionais, o nome que nos põe na escola foi sempre para unificar. Na criança, ele é a realização de um sonho, que tem medida, ou coisa que os meninos, na tudo que ele faz de sua preparação, até estando lá, criando amizade rapidamente com as crianças de outras equipas. E curiosamente nunca sei explicar para nós, se calhar tem muito a ver com o facto de nós cabo-verdianos não ser um povo já aberto. Sempre que no bem nós é não te destaca, nós é alguma coisa diferente, nunca sabe. Nunca sabe coisa que pode estar na origem, mas tem sempre essa relação nas crianças, então já sempre já para criar amizade com aqueles outros, sempre te destaca de alguma forma. E que ela é algo que o que sabe não explica para nós. Até então eu tinha uma zona que tinha estigma, uma zona que próprio desconfiava de sua própria capacidade, e na altura que não começa a participava, não se me falou, bem que acredita mas não era possível. Ou seja, ele assim tem um impacto enorme. Se manta tanto naquela questão da dedicação e do trabalho da própria criança, pais encarregados de educação, aqueles hoje os seus filhos, e muitos seguramente nunca saí de Cabo Verde, e hoje os seus filhos já nem têm a idade, tu tinhas a oportunidade, tu acredita, mas tu tem um impacto grande, tanto para o projeto e como para a comunidade de cima do Santa Flor. Eri, olhando ali também para aquela ligação, já que no Santa Flor nas questões internacionais, recentemente foi anunciado para nós e para o Futebol Clube do Porto essa parceria para a criação de um Dragon Force ali na Cabo Verde, em parceria com a EFAT. Que é que isso muda no nosso projeto? Nós se mantém um estado Ou seja, até já me provocou, mas
Vou ter um clube que é referência na Europa, também tem uma parceria com escolinha não zona que é dita de problemas sociais. Sim, nós não percebemos, mas se calhar, para além do trabalho social que não tem estado a fazer, era necessário que acompanhava talento de nossa criança. Ou seja, no que meninos com seu qualidade técnico, com seu esse dom para futebol, era preciso acompanhar eles. E a melhor forma de fazer é com quem aqui já sabe fazer. E nós não estive à procura sempre parceiros, diferentes parceiros sobretudo para Portugal, para a questão de adaptação, questão da língua, é sempre mais fácil. E não consegui, através de uma relação que tinha lá com o diretor da Dragon Force durante algum tempo, já não tinha algum tempo de tentar criar essa parceria, só que nunca queria gastar a bala, nesse sentido ali, ou seja, nunca queria precipita e fazer coisas de qualquer forma, era preciso, achava um momento certo para avançar com essa parceria e não avançar esse ano. Para não achar um momento certo, que a escola também já tem uma estrutura muito mais sólida para não poder dar sequência para nós. Mais fácil, se calhar, é fazer parceria, é difícil é manter parceria. Para nós tem que ter estrutura para a campanha. Só fala de um clube que já foi campeão europeu, só fala de um clube de referência a nível mundial. E se você estiver associado a ele, você também você está representando e você tem que estar minimamente preparado para aquela. E coisa que também muda, também muda tudo. Também muda tudo, sobretudo a nível desportivo. Ou seja, Porto bem jura a desenvolver talento de nossa criança, para além do trabalho social que a FAT já tinha feito. Sobre dimensão de Porto e dimensão de FAT, acho que o segredo está na forma que nós não vamos fazer o nosso caminho. Sempre muito bem organizado, sempre muito bem planeado, nada que não está fazendo que é por acaso, sempre é pensado. E Porto percebe que ela, mas de facto não era capaz de pegar nessa parceria e levar a bom porto. Para nós é fácil, só fala de um clube de dimensão gigantesco e nós é apenas uma associação ali de comunidade. Mas até tem esse efeito na todo aquele percurso que encontrou ele assim, que pessoas acreditam. De fato, ele é um exemplo de superação. Ele é um exemplo de que nada que pode dita coisa que está certo. Ou seja, o é dono do destino, o que sabe coisa que é capaz ou não. Não que ele também tenha feito na criança, como se é fato que é um projeto que surgiu do nada, sem apoio. Tinha ele sempre dificuldade em níveis de materiais, nunca tinha treinadores, ninguém que é formado, mas tinha ele a vontade e o sabe dizer exatamente que eu crescer. E hoje, graças a Deus, nós é uma escola de referência, não se entra numa fase completamente diferente, com um clube profissional que nível de exigência é extremamente alto e é precisamente aquela que mais é desafiador. Para nós não sabe, a nível cultural, por assim dizer, não tem algumas limitações, questão de cumprimento de horário, questão do rigor, questão do profissionalismo, e é precisamente aquela que não cria, traz com essa parceria para não poder dar o passo seguinte. Depois tem aquela questão de formação. Não tem o mérito tanto é fato como outras diferentes escolas e pessoas que o jovem a ser hoje profissional, que está na seleção inclusive, que já foi profissional e que está vive de futebol, não tem o mérito naquela, mas nunca tem método, nunca tem metodologia, não tem forma, sobretudo, com base nesse talento. Agora, imagina, sem a metodologia correta ou muito bem definido, não consigo ter resultado que não tem, coisa que está levando a pensar, imagina se não tivesse a escola já com metodologia de trabalho, treinadores super bem formados, então conseguia potenciar ainda muito mais. E jovem, que para além de que a já não tinha mais jovem. E tem jovem que simplesmente perde, como escola que está conseguindo dar resposta. E foi aquela
que não vai buscar no Futebol Clube do Porto para não dar um passo já completamente diferente nesse sentido. E sim, recentemente também na abertura de anúncio de parceria, houve elementos do Futebol Clube do Porto que esteve ali coisa de uma semana, 15 dias, que fez aquele scouting para diferentes faixas etárias. Conta-nos ali como é que foi, qual que foi o resultado produzido desse scouting e qual é que é o próximo passo, não é? Nós não recebemos inscrição de mais de 500 jovens e crianças para aquele trabalho de teste, que na verdade foi também para identificar o potencial. Não tive ali durante 2 semanas o coordenador internacional de Dragon Force, e que durante esse período tive ali precisamente para mudar e começa a trabalhar nessa nova abordagem, e tinha licença também inicia esse trabalho, como tinha que mudar de coisa, tinha que mudar em termos de processo, a nível de inscrição, a nível do treino em si, que não tem inicia treino, plano de treino, definição de objetivo e tudo mais, e tudo aquilo que está mais técnico. E durante aquele se visita também era importante não fazer um caça-talento, sobretudo para ver eventual crianças com alguma potência fora da EFAT que podia para já, que as mais pequenotes, ser integrado na escola Dragon Force, como na fundo Porto e EFAT também criam escola Dragon Force e já criam escola Dragon Force, que é basicamente aquele que é EFAT a nível desportivo, acaba para ser Dragon Force Cabo Verde. E depois acaba para no cabo fazer aquele caça-talento que foi um sucesso. E ele foi um sucesso sobretudo a nível de uma organização que até então nunca tinha olhado, que foi difícil fazer. É só aquela questão do rigor, de fazer coisas assim deve ser feito. Foi uma atividade também extremamente importante e muito bem organizado. Tive lá uma imagem extremamente bonita. Em termos de resultado, e coisa que não te espera do caso talento, foi identificar alguns atletas já com potencial para esse coordenador internacional, e que depois foi convidar a participar ali na escola para Porto já fazer um seguimento muito de perto. Uma coisa é ele continua na escola onde que estiver, outra coisa é ele trabalha ali na escola que já trabalha com metodologia de futebol com o Porto. E não tem dos jovens de 17 anos mais ou menos que possivelmente em 10 anos devem sair para fazer teste lá na Porto durante algum tempo, durante 1 ou 2 semanas, para hoje se eventualmente conseguir adaptar e fica ou não, mas ele é um começo. O grande objetivo dessa parceria tem também a ver com o facto de é mais fácil o menino se aprender as pequenotes de uma metodologia correta de que sei com 17 anos vai aprender coisas que tinha que aprender com 3 anos. Então naquele tem um impacto grande para meninos já sei a priori adaptados a forma de estar, a forma de jogar. A nível técnico nós é super evoluído. Agora sabe estar dentro de campo. Parte tática. Aquele que são mais tático com este jogo, com estes momentos de jogo, dinâmicas de jogo, coisa que eu tenho que fazer em determinados momentos, que é aquele mais difícil, que é aquele que precisamente essa parceria também me provoca e também desenvolve na minha idade mais pequena. E para além dessa parceria com o Futebol Clube Porto, houve também um outro ganho ali que quanto a mim e quanto a sociedade civil é extremamente importante para uma escola, para um projeto como EFAT. Foi hoje a NHOS está presente, pronto, o nosso futuro sede, e já em fase, pronto, já foi de NHOS a dar os primeiros passos. O que é que esse futuro sede ali também serviu ou também muda na prática EFAT? Acho que não teve então antes e depois de ser para começo. Para mim, nós tive sempre necessidade de ter espaço adequado para não fazer outros tipos de atividade para além de futebol nesse caso. E até questão também da modalidade. Nós não temos futebol, não tem um campo relevado lá, mas a ideia é também criar outras modalidades no futuro. Mas cedo também resolveu um grande problema que é a sustentabilidade.
o grande calcanhar daquilo de desporto cabo-verdiano, e nós não tive também a visão ali assim de criar uma sede que também dá algum autossustentabilidade. Como não também tem lá espaço comercial, estava tendo lá espaço para renda, estava tendo lá um auditório que te permitiu fazer diferentes atividades e ter algum receita de que as atividades, e vou ter lá também um dormitório que o objetivo é aproveitando esse novo onda de imigração e de turismo que não tem, e tem lá espaço também para receber turistas e que também depois ajuda fato nessa sustentabilidade, para além do ganho é um grande espaço de desenvolvimento comunitário, como para além de trabalho que não está a fazer, estava também tendo a capacidade para dar alguns respostas para a comunidade. O tempo acho que quer fazer carta que sabe fazer, quer escrever um e-mail que tem condições de fazer, quer fazer algum tipo de atividade a nível da comunidade, tem também espaço para aquela. Portanto, acho que devem ter um antes e depois de que lá, sobretudo a nível da sustentabilidade. Isso me falei ali desde o início, é fato, foi e é um projeto sempre pensado. Que sei que eu estou já é fato de fazer ali nos próximos 10 anos, ou qual que é os objetivos para os próximos 10 anos? Nós para já garante sustentabilidade de projeto. Para nós ele é sempre aquela parte mais difícil. Para nós não tem apoios de diferentes instituições, é que até conseguir dar resposta a 100%. E nós não crescer 100% ao sustentável. Aquele que é o grande objetivo, aquele que está criando hoje de fato para ter ele nos próximos anos. E também hoje os primeiros jovens a conseguir chegar profissional fruto dessa parceria com o futebol com o Porto, que é duas coisas que está querendo hoje ali para frente está acontece, para além de outros projetos que também já não se tem ali para pensar a nível de futebol também e a nível de outros áreas. É dito, por detrás de números e projetos, não acredito também existe algum story que realmente está criando grande impacto. Quando dá-lhe um story de um jovem, ou um espírito de um verdadeiro jovem que está carrega aquela simbologia de ser ou de pertencer à escola, é fato. Ele é um jovem que está conseguir definir de forma bastante direta o que quer para o seu futuro. Jovem que passa para o fato, nossa grande preocupação é provocar nele esse objetivo de definir o que para o futuro. Para nós, se você sabe o que vou crescer, se você sabe onde que vou crescer, qualquer resultado que você tenha no futuro está tudo direito. E não sabe mais é que é por aí. E depois é fazer com que o jovem conheça seus limites, conheça seus potencial. Aquela duas provocações que não está fazendo na todo tipo de atividade que não faz, não está provocando, aquela está fazendo sempre dá mais, independentemente da área que escolhe. Aquele que é um jovem é fato, São Francisco, que passa para fato, tem que nós não está tentando provocar nisso. Depois, a nível disciplinar, não está sempre tá batendo naquela tecla, é muito mais fácil ter sucesso na vida se for disciplinar. E a hora que você fala de disciplina, você fala só comportamento social, mas é disciplina a cabeça. Você quer ser profissional no futebol, tem que ter disciplina, tem que abrir mão de determinadas coisas que cada girone atinge aquele objetivo lá. É que esses componentes aqui não está creio e que não tem que estar a trabalhar, porque qualquer jovem que passa para nós tem que ter. E fugindo-lhe um bocadinho da questão da juventude, olhando diretamente para o Bo, o poder ter que aceitar, mas bom, é únicas imagens de fato, qualquer alguém que se está falando em fato para além da instituição que leva o nome, bom, é únicas referências de fato, quer dizer que é fato o projeto muda ou provoca a boa vida. Bom, que ele está levando para uma área que menos não gosta pai porque que de mim a nível individual dentro do projeto, acho que o projeto ele é um composto de diferentes tipos de pessoas, mas na mim pessoalmente tudo que me sabe e que me prende foi graças também a desafios que a fato
põe enquanto o responsável, tem que arranjar a solução. Hoje é um jovem muito mais calmo, muito mais tranquilo, conhecedor de minha própria cabeça, para mim, é situações que o próprio projeto mata criando. Mas gosto sempre de falar do coletivo, daquele que é fato em si. É claro que não te reconhece uma pessoa está liga teu minha imagem, a imagem da EFAT, mas que mais me que acaba para aprender teu com EFAT de que EFAT aprende comigo. Para mim, também tem uma vantagem. Teu pessoas conhecem graças também a EFAT. Ele é mútuo. Acho que uma das coisas que me faz teu questão também de ler para EFAT em área profissional, a nível da comunicação, fotografia, web design e design, etc. Não leva teu para EFAT que ela também ajuda de certa forma. Mas na minha provoca teu mudança a nível pessoal. Não vou falar basicamente aquilo que me é hoje é graças a também a EFAT. Antes de eu terminar ali, não sabemos bem para um lado mais pessoal de Bovira. Para quem quer saber, muitas das vezes te passa despercebido e de também um jovem, cima de mim e outros que te acompanham de show, aquilo que é desporto nacional e principalmente na seleção. Recentemente ele foi autor de uma fotografia que fazia show furor nas redes sociais e foi aquele jovem capaz, não é? Digamos assim, cima na multimédia e fotografia, não tem que ser capaz de perceber tudo que está à nossa volta, não ser só aquilo que nos dá chuma na fotografia, que é foco de atenção, mas tem que ser, não poder usar um bom crioulo esperto de perceber onde que é aquele melhor momento para o capta. E Edi Garcia foi autor daquela fotografia que roda o mundo. Ele, para um simples clique, naquela coisa de milésimos de segundos, foi capaz de perceber onde que estava. Foco para uma excelente fotografia, aquela fotografia de criança, cheio de emoção, depois de aquele golo de nossa seleção. Contando aquele episódio lá, que dizer que passou para a cabeça, que momento que vira com aquela emoção, tinha já a câmera pronta, contando ali, digamos, no bem viver o momento, contando que dizer que passa, depois o golo, que dizer que passa, onde coisa aquele menino, aquele clique. E nós, assim, eu vou falar, ele é milésimo de segundo, ele é coisas que naquele momento acaba para conseguir tirar. E basicamente coisa que acontece me bate acompanha todo jogador estava a fazer fotografia, mas me sempre da trago máquina de hoje da bem redor e naquele alguma coisa dão para eu ir para bancar me vira para bancar hoje aquele rapazinho tão emocionado tá coisa me faz 3 fotografias depois está tudo tranquilo. Depois bem chega mais logo, depois de fazer 2, 3 mil fotos durante o jogo, sei mais ou menos a mim que está acontece, já sabe, te alcançar com aquela emoção de que a oferta de ação mundial. Então, tá bom, deixa-me fazer só uma publicação de uma fotografia, depois lá vai tentar descanso, amanhã também começa para editar a fotografia. Na job, lembra-me, tinha uma foto que eu fazia, era um rapazinho emocionado. Mas para mim que escolhi aquela foto, para mim ia uma foto que representava qualquer sentimento de tudo cabo-verdiano no mundo naquele momento. E como era uma foto que representava exatamente aquela, acaba para publicar. Mas despretensiosamente, eu publicar e deixar para lá. Logo de cedo já estava para tudo parte do mundo aquela fotografia e tudo jogador essa partida, tudo pessoa. Para mim foi uma foto que de facto toda a linha identifica nele. E até não estão até mágico para mim. Depois ainda vem uma história daquele rapazinho. Eu tinha lá no estádio mais de 15 mil alguém, com certeza. E depois consegui fazer um rapazinho aquela foto. Aquele momento. E o rapazinho por detrás tem uma história que tem. Nunca sei se fazer aquela foto, me só. Acho que pode ser algo até mais grande do que mim, que ajudam a fazer aquela fotografia e que de certa forma também
jura que rapazinho nessa vida, é mais que uma foto que, de certa forma, te fica para a história, como foto de nossa qualificação, mas sobretudo que te representa o cabo-verdiano, o cozico cabo-verdiano, só estás sentindo naquele momento e também até mais além, e até representa o cozico que é o cabo-verdiano, que acredita sempre, que luta apesar de dificuldade e que consegue chegar lá e que naquele momento descarrega toda aquela emoção. E pronto, para mim fica eu contente, só que me muito de explorar situações do tipo e pronto, alguém sabe o que fazer, mas nunca te pega o riba dele para morrer depois. Eu não costumo mais pessoal, nunca chamam de explorar aquela situação, sobretudo para mim, é uma criança que já tinha algum desafio. Mas espetacular, espetacular. Foi um momento muito bonito e Bobo foi capaz de captar aquela essência daquilo que tabinha na alma de todo cabo-verdiano. Se uma bufla, tanto nós como aquela parte da comunicação social, jogadores dentro da campo, criadores de conteúdo, pessoas na bancada, nós diáspora que esteve incansável nesse apoio onde quer que está. Portanto, Edi, desde já, muito, muito obrigado para a equipa de Cabo Verde e a sua gente, equipa de Zona Mista Podcast, por ter aceito esse nosso convite de lista conosco. Portanto, de nossa parte, não estou a desejar o seu sucesso, boa e é fato, naturalmente, para o futuro e então espero tudo a correr direito para nós e que nos próximos 10 anos, 20, 30 anos, isso ser uma grande referência de Cabo Verde, para além daquela referência que nós a ser na praia, mas acaba para ser uma referência na Cabo Verde. Portanto, de parte da equipa de Zona Mista Podcast, seu sucesso espanhol, quero que nós precisem de nós sabemos para contar com a Zona Mista Podcast, Cabo Verde e a sua gente. Junto-nos é um só, então não acaba para sempre para acompanhar como Nós que agradece a oportunidade de sair partilha um bocadinho de nossa história, um bocadinho só, uma história tchau, e partilha também as nossas caminhadas que pode também ser inspiração para outras pessoas e para outros jovens também. Tem as mesmas iniciativas lá nesse bairro, lá nessa zona e sobretudo jura Cabo Verde nesse desenvolvimento e também não te deseja de sucesso para nós e que nós continuamos a fazer esse trabalho ali de dar vez e voz a pessoas que têm estado a fazer desporto, como aquele é importante, sobretudo para a Moreira acaba para inspirar outras pessoas também a fazer igual e a contribuir para o desenvolvimento do nosso país pequeno, mas que hoje é grande no mundo. Muito bem, e assim nós termina a nossa edição de 10 semana. Ali no receber de Garcia, um jovem de Charangani-Traz, que tem que bem a representação de ser escola é fato. Portanto, de nossa parte, nós fica ali também nos agradecimentos para o nosso patrocinador Banco Bay, nós parceiros institucionais de não tem ONAD CV, Instituto de Turismo de Cabo Verde e Comitê Olímpico de Cabo Verde e também, claro, Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, que é nosso parceiro institucional. Portanto, de nossa parte é tudo, não te agradecer a nossa presença ali conosco, digamos assim, a presença virtual. Portanto, é tudo, não te volta para a semana com mais convidados. Zona Mista Podcast é patrocinado por Banco by Cabo Verde. Confiança no futuro.